Paz e Luiz, meu aluno do seminário Luiz, Seminário Teológico Luiz Online. Seminário que quer que você aprenda, para você ser útil na casa de Deus. Então, muita paz e muita luz seja sobre você. Esta aula é uma aula muito especial, que requer de você uma atenção especial, né? São fatos técnicos, fatos históricos, né? Como nós estamos nesse curso, vale a pena você prestar atenção naquilo que você não entendeu direito. Volta ao vídeo, escute direito, faça suas anotações com clareza, para que você esteja por dentro. Quando alguém te perguntar nas conversas, quando alguém te fizer alguma pergunta na sua igreja, você sabe explicar. A matéria é Bibliologia, estudo acerca da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, livros maravilhoso de Deus. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Cremos que a Bíblia é o registro inspirado pelo Espírito Santo, a única regra de fé e prática para guiar todo cristão verdadeiro. Aquele cristão que quer agradar a Deus, ele deve obedecer à Bíblia Sagrada. Deve estar diante de Deus em obediência à palavra de Deus. Deve compreender como é que a Bíblia foi formada, como é que ela se gerou, como é que foi escrito os seus livros, né? Importante isso aí, muito importante. Então, vamos lá, presta atenção para você ficar por dentro do assunto. A Bíblia vem do grego, biblion, né? Livros, ou biblioteca, livros, né? Biblion, B-I-B-L-I-O-N, biblion. A Bíblia é constituída de vários livros, 66 livros, né? E a Bíblia Católica, 72 livros, por causa dos livros apócrifos. Então, a Bíblia Evangélica tem 66 livros e a Bíblia Católica 72. A Bíblia é constituída de livros históricos, poéticos, proféticos e livros de lei, né? Livros que têm regras e alianças. Houve um cânon. O que significa a palavra cânon? C-A-N-O-N, cânon. Significa regra, vara, medição, regra, cânon. Então houve um cânon, houve uma análise dos livros, que organizou os livros da Bíblia. Os considerados inspirações de Deus e os considerados não inspiração. Então o cânon, lembre-se do nome, foi uma reunião onde houve uma comissão que analisou os livros da Bíblia e decidiram: esses aqui são os livros inspirados, aqueles ali não. E assim por diante, né? Houve o cânon do Velho Testamento e houve o cânon do Novo Testamento. Uns falam cânon, outros falam cânon, e aí você decide. Nós não sabemos se é cânon, se é canon, né? Os livros não considerados inspiração do Espírito de Deus são chamados apócrifos. No original, significa desconhecidos. A palavra apócrifo, anote, a palavra apócrifo significa livro desconhecido, não considerado inspiração de Deus. O uso das escrituras foi autenticada pelo próprio Senhor, quando citou vários livros. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele autenticou esses livros quando ele declarou a existência deles. Está escrito, como os profetas disseram. Então ele usou o livro que era na época chamado Escrituras, livro dos profetas, e quando ele citou isso aí, ele deu autenticidade a esses livros, né? João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, e Jesus Cristo sabia disso, né? A Bíblia tem aproximadamente 40 autores. Por que aproximadamente? Acreditamos que tem 40, mas existem alguns livros que nós não temos certeza se é aquela pessoa que escreveu o livro. Por exemplo, o livro de Hebreus. Ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus, né?
deduzimos, acreditamos, temos uma suposição, né? Mas não temos a certeza. Por isso que é aproximadamente 40 autores, 66 livros, 40 autores. Os textos se completam e um cita o outro. A Bíblia é assim, os livros se completam. Um livro cita o outro livro. A Bíblia é o livro mais traduzido em todos os tempos, o mais vendido e o mais lido em todo o mundo. A Bíblia é um sucesso maravilhoso. A Bíblia é um sucesso desde que ela existe. É o livro mais lido, mais traduzido, mais respeitado, mais comentado, até por aqueles que não acreditam nela. Então o livro é o livro dos livros. Grandes sinais fizeram alguns autores da Bíblia, comprovando o poder que eles carregavam vindo de Deus, né? Então, muitos autores da Bíblia são profetas poderosíssimos que profetizaram, que falaram, e do jeito que eles falaram, aconteceu. Os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Isso é interessante. Os livros da Bíblia, anota aí, anote. Os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica. Elas seguem outras ordens. Livro dos profetas maiores, profetas menores, né? Livros históricos, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Não estão em ordem cronológica. Os canôs colocaram em uma outra ordem. Então os canôs foi quem decidiu a ordem dos livros. Os livros não estão por ordem cronológica. Não. Por exemplo, o livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. E ele é um dos livros mais velhos que a Bíblia tem. A sua própria inscrição, ela demonstra isso, né? O Antigo Testamento está dividido em livros, presta atenção, o Antigo Testamento está dividido em livros, 2 pontos. Lei, história, poesia e profecia. Então, lei, história, poesia e profecia são as características dos livros do Velho Testamento. O Novo Testamento, a palavra Novo Testamento, por causa da nova aliança que Cristo fez com todos nós, gentios, judeus, independente da sua raça, vamos dizer assim. A bibliografia, o Novo Testamento está dividido em bibliográficos, ou seja, aqueles livros que falam sobre Jesus. Por exemplo, os 4 primeiros livros da Bíblia, que são os sinópsios, eles falam sobre a vida de Jesus, a vida de Mateus, a vida dos discípulos, os acontecimentos. Históricos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro extremamente histórico. Isso não quer dizer que ele não tenha nenhuma profecia. Tem sim. Agora ele é geralmente histórico, né? Livros doutrinários, é a divisão do Novo Testamento. Livros doutrinários, que são aquelas cartas de Paulo, né, que doutrinam as pessoas, né? A igreja não tem tal costume e tal, assim, ele doutrina, passa regras e doutrinas para nós. E poesia. Então, existem livros poéticos, né, revelativos, né, revelação, como o de Apocalipse, né, e outros. O valor da Bíblia. A Bíblia é muito importante. Imagina se não existisse a Bíblia. Que confusão danada ia existir entre nós, né? Com a Bíblia já existe grande confusão. Imagina, meu querido aluno, sem a Bíblia, que confusão iria haver no meio daquelas pessoas que acreditavam e que acreditam em Deus. Então a Bíblia tem um valor maravilhoso. Ela tem um valor, em primeiro lugar, nota aí no seu caderno, histórico. As situações que aconteceram na Bíblia, elas são comprovadas historicamente. Ou seja, Jericó existe, né? Sodoma existe. Rei Faraó existe, está lá na história também. Então, vários povos que a Bíblia cita existiram: filisteus, cananeus, heteus, aveus, amorreus, povos assírios existiram. Então a Bíblia tem um valor histórico, é como se fosse um registro histórico. A Bíblia também, o segundo ponto do valor da Bíblia é o valor filosófico.
Então ela traz uma filosofia de vida, ela traz uma filosofia baseada no comportamento de Israel com Deus, de Deus com Israel. Então há uma filosofia, há uma poesia no ar. O valor da Bíblia também está como um valor geográfico. A Bíblia relata êxodos, mudança de povos, guerras, domínios, dominadores, e isso nos traz um valor geográfico, né? Vamos continuar no valor da Bíblia? Vamos lá. Bibliografia. Esta é a matéria.